Pois eis que ele orou. Atos capítulo 9, versículo 11. Deus tem muitos métodos para extinguir a perseguição. Ele não permitirá que sua igreja seja feita por seus inimigos ou subjugada por seus adversários. E ele não tem falta de meios para desviar o caminho dos ímpios ou para virá-lo de cabeça para baixo. De duas maneiras ele geralmente realiza seu fim, algumas vezes pela confusão do perseguidor e outras de maneira mais abençoada por sua conversão. Às vezes, ele confunde seus inimigos. Ele enlouquece o adivinho. Ele permite que o homem que vem contra ele seja totalmente destruído. Permite que ele siga em frente para a sua própria destruição e, finalmente, volta-se com escárnio triunfante para o homem que esperava ter dito ha, ha, ha à igreja de Deus. Mas outras vezes, como neste caso, ele converte o perseguidor. Assim, ele transforma o inimigo em amigo. Ele faz do homem que foi guerreiro contra o evangelho um soldado a favor dele. Das trevas ele traz a luz. Do comedor ele obtém mel. Sim, de corações empedernidos ele suscita filhos a Abraão. Foi o que aconteceu com Saulo. É impossível conceber um fanático mais furioso. Ele havia sido salpicado com o sangue de Estevão quando o apedrejaram até a morte. Ele era tão intrometido em sua crueldade que os homens deixaram suas roupas sob os cuidados de um jovem chamado Saulo. Morando em Jerusalém, no colégio de Gamaliel, mantinha contato constante com os discípulos do homem de Nazaré. Ele ria deles, insultava-os quando passavam pela rua. Ele obteve decretos contra eles e os matou. E agora, como ponto culminante, este lobisomem, tendo provado sangue, fica extremamente louco, determina ir a Damasco para que ele possa se empanturrar com o sangue de homens e mulheres, para que possa amarrar os cristãos e trazê-los para Jerusalém, para sofrer o que ele considerava uma punição justa por sua heresia e afastamento da sua antiga religião. Mas, quão maravilhoso foi o poder de Deus! Jesus permanece este homem em sua carreira louca. Assim como sua lança em repouso, ele estava avançando contra Cristo. Cristo o encontrou, derrubou-o, jogou-o no chão e o questionou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele então graciosamente removeu seu coração rebelde, deu a ele um novo coração e um espírito correto, mudou seu objetivo, levou-o a Damasco e o deixou prostrado por 3 dias e 3 noites. Falou com ele, fez sons místicos murmurarem em seus ouvidos, colocou toda a sua alma em chamas, e quando finalmente ele saiu daquele transe de 3 dias e começou a orar, então foi que Jesus desceu do céu, veio em uma visão a Ananias e disse: levanta-se e entre em rua que se chama à direita, e pergunta na casa de Judas, chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele orava. Primeiro, nosso texto foi um anúncio, eis que eu orei. Em segundo, foi um argumento, para eis que ele orou. Então, para concluir, tentaremos fazer uma aplicação do nosso texto aos seus corações. Embora a aplicação seja obra somente de Deus, confiaremos que ele terá o prazer de fazer essa aplicação enquanto a palavra é pregada nesta manhã. Primeiro, aqui estava um anúncio. Ide perguntar por Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. Sem prefácios, deixe-me dizer que este foi o anúncio de um fato que foi notado no céu, que alegrou os anjos, que surpreendeu Ananias e que foi uma novidade para o próprio Saulo. Foi o anúncio de um fato que foi anotado no céu.
o pobre Saulo foi levado a clamar por misericórdia, e no momento em que começou a orar, Deus começou a ouvi-lo. Você não percebe, ao ler o capítulo, que atenção Deus deu a Saulo? Ele conhecia a rua onde morava. Vá para a rua que se chama Em Linha Reta. Ele conhecia a casa onde residia. Informe-se na casa de Judas. Ele sabia seu nome, era Saulo. Ele conhecia o lugar de onde veio. Pergunte por Saulo de Tarso. E ele sabia que havia orado. Contemplar, ele ora. Oh, é um fato glorioso que as orações são notadas no céu. O pobre pecador de coração partido, subindo ao seu quarto, dobra o joelho, mas só pode expressar seu lamento na linguagem de suspiros e lágrimas. Esse gemido fez todas as harpas do céu vibrarem com a música. Essa lágrima foi recolhida por Deus, lagrimogênio do céu, para ser perpetuamente preservada. O suplicante, cujos medos impedem suas palavras, será bem compreendido pelo Altíssimo. Ele pode derramar apenas uma lágrima apressada, mas a oração é a queda de uma lágrima. As lágrimas são os diamantes do céu. Os suspiros fazem parte da música do trono de Jeová, pois embora as orações sejam a forma mais simples de falar, esses lábios infantis podem tentar. Assim são eles igualmente as cepas mais sublimes atingem a majestade nas alturas. Deixe-me aprofundar neste pensamento por um momento. Orações são anunciadas no céu. Oh, eu sei qual é o caso de muitos de vocês. Você pensa, se eu me voltar para Deus, se eu o buscar, certamente sou um ser tão insignificante, tão culpado e vil, que não se pode imaginar que ele me notaria. Meus amigos, não alimente tais ideias pagãs. Nosso Deus não é um Deus que se senta em um sonho perpétuo, nem se veste em uma escuridão tão espessa que não pode ver. Ele não é como Baal, que não ouve. É verdade que ele não pode considerar as batalhas. Ele não se importa com a pompa e pompa dos reis. Ele não escuta o volume da música marcial. Ele não considera o triunfo e o orgulho do homem. Mas onde quer que haja um coração cheio de tristeza, onde quer que haja um olho cheio de lágrima, onde quer que haja um lábio tremendo de agonia, onde quer que haja um gemido profundo ou um suspiro penitencial, os ouvidos de Jeová estão bem abertos. Ele anota no registro de sua memória. Ele coloca nossas orações como folhas de rosa entre as páginas de seu livro de recordações. E quando o volume for finalmente aberto, uma fragrância preciosa brotará de lá. Ó, pobre pecador do caráter mais negro e vil! Suas orações são ouvidas, e mesmo agora Deus disse de você: eis que ele ora. Onde estava? Em um celeiro? Onde estava? No armário? Foi ao seu lado da cama esta manhã ou neste corredor? Você está agora olhando para o céu? Fala, pobre coração. Eu ouvi seus lábios murmurarem agora mesmo. Deus tem misericórdia de mim, um pecador? Eu lhe digo, pecador, há uma coisa que supera o telégrafo. Você sabe que agora podemos enviar uma mensagem e receber uma resposta em alguns instantes, mas li algo na Bíblia mais rápido do que o fluido elétrico. Antes que chamem, eu responderei. Enquanto eles estiverem falando, eu os ouvirei. Então, pobre pecador, você é notado, sim, você é ouvido por aquele que está sentado no trono. Mais uma vez, este foi o anúncio de um fato alegre para o céu. Nosso texto é prefaciado com eis, pois, sem dúvida, nosso próprio Salvador o considerou com alegria.
Apenas uma vez lemos sobre um sorriso pousado no semblante de Jesus, quando, erguendo os olhos ao céu, exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e os revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim pareceu bem aos teus olhos. O pastor de nossas almas se alegram com a visão de suas ovelhas bem dobradas. Ele triunfa em espírito quando traz para casa um errante. Eu imagino que quando ele falou essas palavras a Ananias, um dos sorrisos do paraíso deve ter brilhado em seus olhos. Eis que ganhei o coração do meu inimigo. Eu salvei meu perseguidor. Mesmo agora ele está dobrando o joelho no escabelo de meus pés. Eis que ele ora. O próprio Jesus conduziu a música, regozijando-se com um novo convertido com cânticos. Jesus Cristo se alegrou e se alegrou mais por aquela ovelha perdida do que por 99 que não se extraviaram. E os anjos também se alegraram. Ora, quando um dos eleitos de Deus nasce, os anjos ficam ao redor de seu berço. Ele cresce e corre para o pecado. Os anjos o seguem, rastreando-o por todo o caminho. Eles contemplam com tristeza suas muitas andanças. A bela Pere derrama uma lágrima sempre que aquele ente querido peca. Atualmente, o homem é trazido ao som do Evangelho. O anjo diz: eis que ele começa a ouvir. Ele espera um pouco. A palavra penetra em seu coração. Uma lágrima escorre por sua face e, por fim, ele clama do fundo de sua alma: Deus, tem misericórdia de mim. Vê, o anjo bateu suas asas, voa para o céu e diz: Irmãos anjos, ouça-me, eis que ele ora. Então eles puseram os sinos do céu tocando. Eles têm um jubileu de glória. Novamente eles brandam com vozes alegres, pois em verdade vos digo, há alegria no céu entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Eles nos observam até orarmos, e quando orarmos, eles dizem: eis que ele está orando. Além disso, meus queridos amigos, pode haver outro espírito no céu que se alegrem, além dos anjos. Essas pessoas são nossos amigos que partiram antes de nós. Não tenho muitos parentes no céu, mas tenho alguém a quem amo muito, que sem dúvida muitas vezes orou por mim, pois ela cuidou de mim quando eu era criança e me criou durante parte da minha infância, e agora ela está sentada diante do trono em glória, de repente arrebatada. Imagino que ela olhou para o seu querido neto, e ao vê-lo nos caminhos do pecado, do vício e da loucura, não pôde olhar com tristeza, pois não há lágrimas nos olhos dos glorificados. Ela não podia olhar com pesar, porque eles não podem conhecer tal sentimento diante do trono de Deus. Mas, naquele momento em que pela graça soberana fui constrangido a orar, quando sozinho dobrei meus joelhos e lutei, parece-me que a vejo quando ela disse: eis que eu orei. Posso imaginar seu semblante. Ela parecia ter 2 céus por um momento, uma dupla bem-aventurança, um céu em mim tanto quanto em si mesma, quando ela podia dizer: eis que ele orava. Jovem, lá está sua mãe caminhando pelas ruas douradas. Ela está olhando para você nesta hora e amamentou você. Em seu seio você deitou quando era apenas uma criança, e ela consagrou você a Jesus Cristo. Do céu, ela o observa com aquela ansiedade intensa que é compatível com a felicidade. Esta manhã ela está olhando para você. O que você diz, jovem? Cristo, pelo seu Espírito, diz em seu coração: vinde a mim? Você deixa cair a lágrima do arrependimento? Parece-me que vejo sua mãe gritando: eis que ele está orando.
Mas uma vez ela inclina diante do trono de Deus e diz: Eu te agradeço, ó, tu sempre misericordioso, porque aquele que era meu filho na terra, agora se tornou sua criança na luz. Mas se há alguém no céu que sente mais alegria do que outro pela conversão de um pecador, é um ministro, um dos verdadeiros ministros de Deus. Ó, meus ouvintes, vocês não pensam como os verdadeiros ministros de Deus amam suas almas. Talvez você pense que é um trabalho fácil ficar aqui e pregar para você. Deus sabe, se isso fosse tudo, seria um trabalho fácil. Mas quando pensamos que, quando falamos com você, sua salvação ou condenação, em certa medida, depende do que dizemos, quando refletimos que, se somos vigias infiéis, seu sangue exigirá de nossas mãos, ó, bom Deus, quando penso que preguei para milhares em minha vida, muitos milhares, e talvez tenha tido muitas coisas que não deveria ter dito, isso me assusta, me faz tremer e tremeu. Lutero disse que poderia enfrentar seus inimigos, mas não poderia subir as escadas do púlpito sem bater os joelhos. A pregação não é brincadeira de criança. Não é algo a ser feito sem trabalho e ansiedade. É um trabalho solene. É um trabalho terrível se você o vê em sua relação com a eternidade. Ó, como o ministro de Deus ora por você. Se você pudesse ouvir sob o beiral da janela de seu quarto, você o teria ouvido gemendo todos os domingos à noite sobre seus sermões, porque ele não tinha falado com mais efeito. Você o teria ouvido suplicar a Deus. Quem acreditou em nossa palavra? A quem revelado o braço do Senhor? Ah, quando ele observar você de seu descanso no céu, quando ele vir você orando, como ele baterá palmas e dirá: Eis o filho que me deste, eis que ele orava. Tenho certeza de que quando vemos alguém levado a conhecer o Senhor, nós sentimos muito como alguém que salvou um semelhante de ser afogado. Há um homem pobre na enchente, ele está afundando, ele deve estar afogado, mas eu salto, agarro-o com firmeza, levanto-o na margem e coloco-o no chão. O médico come, ele olha para ele, coloca a mão sobre ele e diz: Receio que ele esteja morto. Aplicamos todos os meios ao nosso alcance. Fazemos o que podemos para restaurar a vida. Sinto que fui o libertador daquele homem. E, ó, como me abaixo e coloco meu ouvido ao lado de sua boca. Por fim digo: ele respira, ele respirou. Que prazer há neste pensamento. Ele respirou, ainda há vida. Então, quando encontramos um homem orando, gritamos: ele respira. Ele não está morto, ele está vivo. Pois enquanto um homem ora, ele não está morto em delitos e pecado, mas é trazido à vida, é vivificado pelo poder do Espírito. Eis que eu orei. Esta foi uma notícia alegre no céu, além de ser notado por Deus. Então, no próximo lugar, isso foi um evento mais surpreendente para os homens. Ananias ergueu as duas mãos maravilhado. Ó, meu Senhor, eu deveria ter pensado que alguém iria orar, exceto aquele homem. É possível. Não sei como é com os outros ministros, mas às vezes olho para tais e tais indivíduos na congregação e digo: bem, eles estão muito esperançosos. Acho que vou tê-los. Eu confio que há um trabalho acontecendo e espero em breve ouvi-los contar o que o Senhor fez por suas almas. Em breve talvez não os veja mais e sinta falta deles, mas em vez disso, meu bom mestre me envia alguém em quem eu não tinha esperança, um pária, um bêbado, um réprobo, para o louvor da glória de sua graça. Então eu levanto as minhas mãos em espanto, pensando: eu deveria ter pensado em qualquer um em vez de você.
Lembro-me de uma circunstância que ocorreu há pouco tempo. Havia um homem pobre de cerca de 60 anos. Ele tinha sido um marinheiro rude, um dos piores homens da aldeia. Era seu costume beber e ele parecia se deliciar quando xingava e praguejava. Ele entrou na capela, no entanto, em um sábado, quando alguém próximo a mim estava pregando sobre o texto a respeito de Jesus chorando por Jerusalém. E o pobre homem pensou: o quê? Jesus Cristo alguma vez chorou por um miserável como eu? Ele pensou que era muito ruim para Cristo cuidar dele. Por fim, ele foi até o ministro e disse: Senhor, há 60 anos navego sob as bandeiras do diabo. É hora de eu ter um novo dono. Eu quero afundar o velho navio e afundá-los juntos. Então terei um novo e navegarei sob as cores do príncipe Emanuel. Desde aquele momento, aquele homem tem sido uma pessoa que ora, andando diante de Deus com toda a sinceridade. No entanto, ele era o último homem em quem você pensaria. De alguma forma, Deus escolhe os últimos homens. Ele não se importa com o diamante, mas apanha as pedras do seixo, pois é capaz das pedras de suscitar filhos a Abraão. Deus é mais sábio do que o químico. Ele não apenas refina o ouro, mas transmuta o metal comum em joias preciosas. Ele toma os mais imundos e vis e os molda em seres gloriosos, e os torna santos, enquanto eles eram pecadores, e os santifica, enquanto eles eram profanos. A conversão de Saulo foi uma coisa estranha, mas amado, era mais estranho que você e eu fôssemos cristãos? Deixe-me perguntar se alguém lhe dissesse, alguns anos atrás, que você pertenceria a uma igreja e seria contado entre os filhos de Deus. O que você teria dito? Coisas e bobagens. Não sou um de seus metodistas cantores. Eu não vou ter nenhuma religião. Amo pensar e fazer o que gosto. Você e eu não dissemos isso? E como diabos chegamos aqui? Quando olhamos para a mudança que passou por nós, parece um sonho. Deus deixou muitos em nossas famílias que eram melhores do que nós. E por que Ele nos escolheu? Oh, não é estranho? Não poderíamos levantar nossas mãos em espanto, como Ananias fez, e dizer: Eis que é um milagre na terra, uma maravilha no céu? A última coisa que tenho a dizer aqui é isso. Esse fato era uma novidade para o próprio Saulo. Eis que eu orei. O que há de novo nisso? Saulo costumava subir ao templo 2 vezes ao dia na hora da oração. Se você pudesse acompanhá-lo, você o teria ouvido falar lindamente em palavras como essas: Senhor, obrigado por não ser como os outros homens. Não sou ladrão nem publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. E assim por diante. Você pode tê-lo encontrado derramando uma bela oração diante do trono de Deus. E, no entanto, diz: eis que ele ora. Tá, ele nunca havia orado antes? Não, nunca. Tudo o que ele já havia feito antes foi em vão, não foi uma oração. Ouvi falar de um velho senhor que foi ensinado quando criança a orar. Ore, Deus abençoe meu pai e minha mãe. E ele continuou orando a mesma coisa por 70 anos, quando seus pais já estavam mortos. Depois disso, agradou a Deus, em sua infinita misericórdia, tocar seu coração, e ele foi levado a ver que, apesar de sua constância em suas formas, ele não estava orando. Ele costumava fazer suas orações, mas nunca orava. Assim foi com Saulo. Ele pronunciou suas sentenças elevadas, mas todas elas não serviam para nada. Ele havia feito suas longas orações para fingir. Tudo tinha sido um fracasso. Agora vem uma petição verdadeira e é dito: eis que ele ora. Você vê aquele homem tentando obter uma audiência de seu Criador? Como ele está?
Ele fala latim e versos em branco diante do trono do Todo-Poderoso, mas Deus se senta em calma indiferença sem prestar atenção. Então o homem tenta um estilo diferente. Pega um livro e, dobrando os joelhos novamente, reza de forma encantadora a melhor oração antiga que jamais poderia ser feita. Mas o Altíssimo desconsidera suas formalidades vazias. Por fim, a pobre criatura joga o livro fora, esquece seu verso em branco e diz: ó Senhor, ouça, pelo amor de Deus, ouça-o. Diz Deus: eu o ouvi. Existe a misericórdia que você buscou. Uma oração sincera é melhor do que 10.000 formas. Uma oração vinda da alma é melhor do que uma miríade de leituras frias. Quantas orações que brotam apenas da boca e da cabeça, Deus abomina. Ele ama aqueles que vêm do fundo do coração. Talvez eu fosse imprudente se dissesse que há centenas aqui esta manhã que nunca oraram uma vez em suas vidas. Há alguns de vocês que nunca o fizeram. Há um jovem ali que disse a seus pais quando os deixou que ele deveria sempre praticar sua forma de oração todas as manhãs e todas as noites, mas ele está envergonhado e desistiu. Bem, jovem, o que você fará quando morrer? Você terá a palavra de ordem nas portas da morte? Você vai entrar no céu pela oração? Não, você não vai. Você será expulso da presença de Deus e rejeitado. Amém.